Oi, gente, boa noite. Deixa eu arrumar aqui. E aí, como que vocês estão nessa noite de sábado? Ai, gente, hoje é a penúltima live. Tô triste que tá acabando. E aí, como que vocês estão? Boa noite. A Legrus está sempre aqui. Muito legal. Ai, deixa eu pôr aqui. E aí, galera? Estão preparados para a live de hoje? Hoje, cara, eu confesso que eu me aprofundei muito no tema ansiedade. Eu fui a fundo, assim, dar uma relembrada, porque na faculdade a gente via bastante esse termo, né? E, cara, como tem muita forma de enxergar e de trabalhar e de lidar com a ansiedade. Vou trazer uma diferente que é como lidar com a ansiedade em relação à runa, mas eu também vou dar uns exemplos meus, né, e tentar mostrar o como às vezes a gente se perde muito em não se conhecer e aí acaba não conseguindo lidar e trabalhar com nada, né? Então não precisa ser necessariamente. Todas as minhas lives foram assim, né? Não precisa você focar necessariamente na ansiedade em si. Você pode ter alguma outra coisa, estar sentindo alguma outra coisa, e isso, de certa forma, vai te ajudar a lidar com o que você sente. Alguém falou aqui, sou nova aqui. Cadê? Perdi, ué. Sou nova aqui. Seja bem-vinda. Bom, eu sou a Luísa Hall, terapeuta e oraculista, e eu tô fazendo essa jornada de lives já desde semana passada, nossa, já faz tempo, e hoje é a penúltima, amanhã tem a última live. E, bom, temas de autoconhecimento, runas, inclusive, sempre introduzindo as runas aqui pra vocês. E, bom, o tema de hoje é: você é ansioso? Você sente ansiedade? Se sim, as runas também podem te ajudar. E por que eu gostei e acho importante pontuar esse também? Porque a runa não vai ser a cura da ansiedade. A gente vai falar sobre um tema que ele é um pouquinho mais, como posso falar? Um pouco mais delicado. Porque a gente tá falando de uma emoção que causa muitas coisas e pode agravar muito o nosso corpo, o nosso psicológico. Então, por mais que na minha concepção eu não curta remediar, eu procuro coisas mais naturais, a ansiedade em si, ela não vai sumir num estalar de dedo. Mas aí eu vou trazer as concepções mais da ciência, mais médica, e a concepção mais espiritual, pra gente entender aspectos diferentes de como lidar com a ansiedade. Então, bom, eu vou tirar aqui os comentários pra eu não ficar perdida. Vocês já sabem, eu falei isso em todas as lives. Mas vamos lá começar o tema de hoje, que é: se você sente que tá ansioso, que é uma pessoa ansiosa, as runas também podem te ajudar. Mas antes de tudo, o que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela pode ser causada de várias formas, mas ninguém nasce ansioso. Não dá pra falar, tipo, eu nasci com o cabelo loiro, beleza, eu nasci. Agora, você não pode falar que você nasceu ansiosa, porque a ansiedade, ela vai sendo construída e transformada com o tempo. E geralmente é quando você é criança. Então, não que seja culpa dos pais e do ambiente externo, não tem a ver com isso, mas é a forma que os seus pais lidam e tratam com você, com a educação, enfim. Isso pode agravar em você ser uma pessoa mais ansiosa ou não. E de tudo que eu me aprofundei ali hoje, que teve muita sincronia, de coisas que eu nem tava focando em estudar sobre ansiedade, mas apareceu pra mim. Inclusive, eu tô com um livro aqui que eu, por acaso, eu falei, eu vou ler esse livro hoje. E aí a primeira frase, eu vou ler pra vocês, a primeira frase falava sobre ansiedade. Eu fiquei tipo, cara, como assim, né? Olha que legal. Inclusive, se vocês quiserem anotar, é muito interessante esse livro. Tá ao contrário aí, né? Mas é a Aura Soma. Bom, fala assim: as coisas acontecem no tempo certo com uma força enorme. Sempre que eu consigo ter paciência para esperar esse momento, sem forçar os acontecimentos com ansiedade de meus próprios planos de prazos antecipados. Estava falando um pouco sobre sincronias e manifestações do universo. E quanto mais a gente sente ansiedade e apressa as coisas, menos essas sincronias acontecem, porque você não tá deixando fluir, né? E, bom, esse foi um sinal que apareceu hoje pra mim, que eu tava ansiosa. Hoje eu fiquei muito ansiosa durante o dia, eu não sei o que aconteceu. E aí eu sentei pra ler esse livro pra falar, tipo, mano, não tem por que você ficar ansiosa, para, né? Aí eu li esse livro, a primeira frase era isso. Aí eu, putz, não tem por que eu apressar nada. E aí a ansiedade, ela tá linkada muito com isso, do tempo, né? Mas, bom, voltando.
Geralmente, a ansiedade é criada quando a gente é criança. Então, novamente, não é culpa dos nossos pais. É a forma que eles te educaram e que você veio no mundo, sei lá, pra aprender e pra lidar com as suas questões. Você veio pra uma família que supostamente te causou duas coisas, que foram que eu li várias, mas duas que mais apareciam era o medo e o... medo e cobrança. Então, você se cobrar muito causa muita ansiedade. E você ter medo também causa muita ansiedade. Então, essa questão do medo, eu achei muito interessante ser uma das que mais aparecem aí quando a gente vai pesquisar e entender sobre a ansiedade. É que um exemplo meu, eu vou contar toda a história, um exemplo de ansiedade bem forte que aconteceu comigo. E foi causado por um medo, e eu achava que eu não tinha medo, assim, quando eu vou contar o que aconteceu, foi assim. No começo do ano passado, em maio mais ou menos, eu decidi com a Ká que a gente ia começar a gravar o curso de runas. E eu sempre tive muita vergonha e sempre fui muito tímida, muito medo, só que eu não sabia, de realmente tá com a câmera. Tipo, aqui na live é um pouco diferente, mas tá com a câmera, com pessoas te olhando e, tipo, silêncio, todo mundo que vai começar a gravar, nossa, me causava um pânico. E tanto que demorei muito pra realmente fazer o curso de runas, de gravar, por conta desse meu medo. E aí, umas 2, 3 semanas antes de começar a gravar, mas eu já sabia que isso ia acontecer, eu fiquei com o meu ouvido entupido. Eu até contei aqui na época, pra quem me acompanha faz tempo lembra. Ele realmente ficou fechado e ficou muito tempo fechado, muito. Então, quando deu 3 semanas antes de eu começar a gravar, que eu fui pra acupuntura. Eu cheguei na acupunturista e falei, me salva porque eu não aguento mais. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, cara, não é assim que funcionam as coisas. Você sendo terapeuta, você sabe. Não é chegando aqui que eu vou colocar a agulha em você que você vai ficar iluminada, né? É um processo, tem que entender internamente o que tá acontecendo com o seu ouvido. E aí ela me perguntou, você tem medo? Aí eu falei, eu acho que não tenho medo. Eu pensei, tipo, tenho medo de lagartixa e medo disso, assim. E aí, conforme a gente foi trabalhando nas sessões, eu já tinha falado pra ela que eu era bem ansiosa, que eu tinha bastante ansiedades em picos e em momentos. E aí a gente foi trabalhando isso do medo, que a minha ansiedade vinha por conta de, por exemplo, nesse momento, o medo de gravar, o medo de me expor, o medo de errar, o medo de alguma coisa. Só que vinha também por conta de uma cobrança que eu mesma fazia em mim. Então, aí entra muito a questão da linguagem do corpo. Eu acredito muito, não sei se vocês conhecem a Cristina Cairo, ela é uma das autoras que eu mais gosto, na verdade eu acho que é a única que eu conheço de linguagem do corpo, e eu sempre vou muito pra ela quando o meu corpo mostra algum sinal. Então, por mais que a ansiedade seja uma emoção, que a gente sinta ela, que ninguém nasceu com ela e ela tá aí dentro de você, você achando que é ansioso ou não, ela existe, porque ela se manifesta em mini momentos que você nem percebe, quando tem uma tensão, quando tá acontecendo qualquer coisa no dia a dia, a ansiedade ela aparece junto, quando a gente soa, assim, porque ficou meio nervoso, isso é ansiedade também. Então, muitas vezes a gente se prende também nesses conceitos de, tipo, ansiosa é só aquela pessoa que, tipo, até cai o cabelo de tão ansiosa que ela é. Não. A ansiedade, ela pode aparecer em mini momentos e que não vai ser tão agravante assim pra você, que você pode nem perceber que ela passou. Até coloquei uma enquete hoje de manhã falando sobre isso, e é engraçado que a maioria dos homens colocaram que não tem ansiedade e todas as mulheres colocaram que sim. De quem viu assim foi muito nítida a diferença. Porque eles não devem perceber, sei lá, isso eu tô meio que viajando aqui, mas perceber essa questão de que a ansiedade não é um quadro que você tá taxado e enquadrado de, nossa, nasci ansioso. Não, essa já é uma questão bem interessante de você desconstruir, porque não nascemos e também não somos pra sempre, a gente só... Não temos ansiedade, a gente só está sendo às vezes, é igual a depressão também, a gente fica falando que tem depressão, não é, você está depressivo, é muito diferente, até no ato da palavra tem poder, né, de você não ficar afirmando uma coisa ruim. Então eu não gosto de ficar falando, que eu sou ansiosa, eu penso assim, caramba, eu tô meio ansiosa agora, mas já passou. Então essa questão, voltando da acupuntura, né, eu comecei a trabalhar e perceber que eu tinha muito medo, e esse meu medo causava ansiedade, e essa ansiedade me causava um monte de outras coisas, como, por exemplo, eu fiquei com o meu ouvido tampado. Até trabalhar internamente essas questões, o meu ouvido não destampou. E até hoje eu sinto algum medo, eu tenho alguma coisa, assim,
que me traz ansiedade, o meu ouvido tampa na hora, tipo batata, assim. Eu senti um medinho, eu já sei que eu vou ter que gravar alguma coisa, eu já apita aqui, eu já fico, ai, Luísa, vamos com calma, não precisa estar e ser ansiosa, porque, enfim, só traz coisas negativas, né? Mas, tava reparando em todas as lives que eu fiz, em todas eu falo, nossa, mas você precisa se conhecer. E é real, porque aí todas as sincronias que eu li hoje no dia, de livros que eu tava focando num outro livro também hoje, que é O Ego do Osho, e ele falava muito nisso, em todos os livros ele fala, né? De que se a gente não se conhecer, a gente não vai saber o que fazer com as nossas questões. Então, se você tá sofrendo, se você tá sentindo dor, se você tá ansioso, se você não olhar pra dentro, você não vai conseguir curar isso. E a cura vem, se você quiser, do remédio, se você quiser de terapias, de outras coisas, mas não dá pra ser só isso. Tem que ter esse seu lado de querer entender essa dor e esse medo, essa cobrança, sabe? Do que adianta você ficar só... Isso é na minha concepção também, tá, gente? De você ficar só tomando remédio, sendo que vai ficar te remediando, só te podando umas questões internas, se você não vai olhar pra isso. Por exemplo, se eu não tivesse olhado pros meus medos, talvez eu não conseguisse ter gravado o curso e talvez a minha ansiedade estivesse num pico muito maior. E aí entra nessa questão também, né? Que tem essa ansiedade que, se eu não me engano, ela é colocada como generalizada. Que é essa ansiedade de tipo, antes de fazer uma prova você sente uma ansiedade, um nervosismo, você fica suando. Eu no começo, quando eu fazia live, eu ficava muito nervosa e ansiosa também pra começar. Aí o que a prática não traz, né? Porque nessas 2 semanas que eu fiquei fazendo live todo dia, eu simplesmente sento aqui e aperto o botão, sabe? É uma coisa que agora já é mais natural, já é normal. Não me causa mais medo, não me causa mais tipo uma cobrança de que, nossa, e se eu fizer errado? Se fizer errado, eu fiz, na próxima eu conserto, sabe? Mas é tudo isso por quê? Porque eu passei a me conhecer, eu passei a me observar muito e ver aonde eu errava, aonde me causava mais desconforto. Então isso é uma questão também interessante da gente focar, né? Observar em quais momentos você se sente ansiosa. Depois eu vou dar uns exemplos disso também. Mas para finalizar essa questão da acupuntura, esse é um dos pontos e dicas até que eu dou pra vocês de que se você sente ansiedade e tá num momento de pico e tal, ajuda muito. Cada um vai pro instrumento que quer, né? Mas a ansiedade, nossa, é bizarro, assim, como eu chegava lá e ela colocava a agulha num ponto X, assim, eu já ficava, cara, tô relaxada, obrigada. Nem sei mais o que era aquilo que eu tava sentindo. Mas, tá, voltando pra essa questão da linguagem do corpo também que eu comentei. A ansiedade, ela pode, né, demonstrar que ela existe aí em você, tá existindo de várias formas. No meu caso, ela somatizou no meu ouvido, por outros motivos também, que é a questão de órgãos internos, enfim, cada um vai ser muito específico, assim, porque somos pessoas e seres diferentes, com questões e medos e anseios, enfim, diferentes. Mas se vocês não conhecem a Cristina Cairo ou se conhecem e tal, tem muito conteúdo dela na internet, tem livro, tem coisa no YouTube, e ela traz todos os tipos de emoções, sentimentos e doenças pra gente trabalhar e entender o quanto o nosso corpo fala com a gente. Então, essa dor aqui no meu ouvido não foi nada mais do que meu corpo me mostrando que tinha alguma coisa que eu tava fazendo de horrível comigo, que era esse medo, essa ansiedade, esse me cobrar tanto, que foi tão destrutivo comigo que fez eu ficar sem escutar por muito tempo. Assim, eu tinha vezes que eu nem queria ver ninguém, porque eu não queria me sujeitar, tipo, ficar assim pra eu escutar ela, ou simplesmente eu falava, cara, não tô te escutando, eu não consigo conversar, eu não escutava nem a minha voz direito. Foi horrível. Se vocês já ficaram com o ouvido tampado assim, nossa, tipo, que situação, eu nunca mais quero passar por isso, porque foi muito ruim. Aí eu acabei de falar, eu nunca mais quero passar por isso. Então, desde aquele dia, eu nunca mais parei de fazer acupuntura e nunca mais parei também de observar os meus sentimentos e as minhas emoções. Isso faz parte novamente do autoconhecimento. Eu me observo, eu olho pra mim, eu sinto, eu me estudo, porque é algo que me machuca, né? Pode ser qualquer outra dor, outro sintoma. Então essa questão de você parar, respirar, avaliar, observar é muito fundamental, é muito importante, porque se você não fizer isso, você simplesmente talvez só vá tomar remédio
E nada contra quem toma, mas pra mim não funciona só o remédio em si, tem que ter um outro combo de mais coisas juntos. E realmente curar isso, e não ficar remediando. Tá, então isso que eu acabei de falar, parar, respirar, avaliar e observar, é um treino e um desafio e uma lição diária da gente realmente prestar atenção no nosso momento, no nosso corpo, nas nossas coisas. E isso faz a gente relaxar, ficar tranquilo. E entra muito nesse livro que eu tava lendo hoje também, que é O Ego do Osho, falando que ele tava dando um contraponto de que ser uma pessoa... Cara, será que ele tava falando da ansiedade também? Que eu peguei no meio do capítulo, eu não lembro. Mas ele falava muito isso, de você ser muito rápido da ideia, de você querer... Você tem um pensamento muito lógico e tal, não faz de você mais inteligente ou não faz de você, sei lá, ser melhor. Ele tava mostrando que pessoas que a gente taxa como lerdas ou devagar, às vezes são muito mais tranquilas e mais inteligentes e espertas por dar tempo ao tempo do que as pessoas muito rápidas. E eu sinto que eu sou muito acelerada, um pouco por conta da ansiedade, e é o meu jeito também. Eu sei lá, tenho um pensamento rápido para as coisas. E quando eu tô com pessoas que têm um pensamento devagar, isso me incomoda, eu não tenho paciência. Fico um pouco ansiosa de querer já, tipo, falar e não sei o quê. Então, ele tava mostrando, né, a importância da gente ter paciência, calma e equilíbrio. E pra quem é uma pessoa que é ansiosa, realmente isso deve ser muito ruim, conviver com pessoas que são mais devagar. Eu aprendi muito com umas pessoas que passaram já na minha vida de ter paciência com isso, mas é algo que quando eu tô mais ansiosa é muito negativo. Mas eu tava falando antes daquela questão da ansiedade, que eu esqueci o nome agora, que é tipo quando você vai fazer uma prova ou você vai, sei lá, ter uma entrevista de emprego. São esses mini momentos que a ansiedade pode aparecer e que é comum, as pessoas sentem normalmente. O que não é comum é quando começa a ser algo destrutivo, que é essa questão do ficar pensando num looping, pensando sem parar, porque a ansiedade ela é muito mais futurista e geralmente a depressão é algo mais do passado. Então, se você é uma pessoa que fica pensando que algo ruim vai acontecer e se não der certo, e se eu não conseguir, se aquela pessoa não me ligar, enfim, são pensamentos destrutivos que você fica nesse looping e não consegue sair, e isso causa ansiedade, e ela vem por conta do medo, de cobrança e outras questões. Então a gente entra agora num ponto que eu tava vendo uma palestra de um médico, de um psiquiatra, e desde que eu entrei na faculdade, eu batia muito de frente com os pensamentos da psiquiatria, porque eu não vou, assim, é só um pouco do meu mini estudo, porque eu não sou, tipo, profissional em nada disso. Eu nem sei nada da psiquiatria, só um ponto da questão do remédio mesmo. Toda vez que a gente estava tratando, quando eu estava na faculdade, de algum cliente que tinha um quadro, algum transtorno, alguma coisa, a gente nunca conseguia ter o contato com o psiquiatra e ele só, né, dava o remédio. E aí a gente não conseguia ter essa interdisciplinar, esse movimento de todos juntos e unidos, olhando e trabalhando e tratando uma pessoa. Então eu já fiquei com um bode, assim, disso muito forte. E também por conta dos remédios da indústria e tal, também não curto por achar que realmente ele não ajuda 100%, porque a pessoa ela acha que só tomando remédio ela já vai ficar bem. E aí esquece de fazer tudo o resto das coisas, que é fazer talvez a psicoterapia e eu olhar pra dentro, sabe? Se você só toma o remédio, cara, isso não vai ajudar. Se você conhece alguém que só toma remédio, olha pra ela e vê se realmente faz sentido isso pra ela. Se ela tá bem realmente, ou se ela só fica meio dopada, meio apática até. Porque dependendo do remédio é muito forte. Então eu fico triste com isso, sabe? De que ela não se dá a chance de realmente se conhecer e se tratar de uma forma muito diferente. E aí, quando vem clientes pra mim que falam que tomam remédio e tal, eu falo, faz floral junto, faz acompanhamento de floral junto, que é algo muito natural e que pode estar junto com qualquer tipo de remédio e que vai dar um up na pessoa de uma forma muito linda, porque são flores, né? Mas, bom, então essa questão do contraponto com a psiquiatria desse médico, né? Eu achei a fala dele muito interessante, porque ele tava falando, era uma entrevista de perguntas e respostas da internet, ele tava respondendo, e aí perguntaram pra ele o que fazer quando se sentir ansioso. Aí ele falou, o que fazer é se concentrar, se concentra pra não pensar, se concentra em não pensar na ansiedade, porque ele tava falando que
geralmente quando a gente sente a ansiedade e a gente não quer sentir, é quando a gente mais sente, né? E isso, eu acabei de passar por isso que eu falei, putz, tô ansiosa, não quero ficar ansiosa, aí parece que causa mais isso. E aí ele falou isso do se concentre em não pensar. E aí na hora eu falei, caramba, o pensamento dele não bate nada com o meu ideal e o meu pensamento. Porque eu tava lendo esse livro hoje de tarde do Osho e era um capítulo sobre meditação. E aí ele tava falando, cara, pra você meditar, você não pode se concentrar, porque quando você se concentra, você tá trabalhando com a mente, e quando você tá trabalhando com a sua mente, você tá pensando. Então, o movimento de pensar causa N coisas na gente, causa ansiedade, causa medo, causa angústia, causa tristeza, causa tudo. Então, quanto mais a gente colocar a mente nesses momentos que a gente tá passando mal, pior. E aí ele falou exatamente a frase que o Osho tava falando no vídeo ao contrário, né? E que aí no caso é o deixar fluir 100% e trabalhar o silêncio e meditar, que aí você consegue descansar o seu ser, a sua mente, o seu tudo, né? E aí você entra em equilíbrio e não existe essa ansiedade, porque você tá em estado meditativo. E aí é claro, né? Não é tão simples assim, você estala o dedo e começa a meditar. É um processo para quem realmente consegue todos os dias, por pouco tempo que seja. Mas essa, além das sunas, é uma das dicas caso você seja ansioso, é aquietar a mente. E o aquietar a mente dá para fazer isso de muitas formas, como por exemplo, a meditação. Então, vocês me perguntam bastante sobre isso, porque é algo que eu falo, que eu meio que sentia com frequência, melhorei bastante por conta de umas coisas que eu fiz. Mas é algo meio presente ainda na minha vida, não era ansiosa, não sou também, eu estou sendo às vezes, mas eu sei que tem casos muito mais graves, no caso o meu é só uma coisa muito realmente momentânea, assim, e tem os transtornos, tem o pânico, enfim, são outros quadros que realmente precisa medicar, mas é muito importante que a gente pense nisso, de trazer tanto a terapia, o espiritual e esse mergulho interno, porque sem você olhar pra dentro e se conhecer e entender o porquê isso tá desencadeando, você não vai melhorar. Então, eu acho muito falho isso de só receitar remédio e tipo, toma X coisa que você vai melhorar. Eu não acredito nisso. Mas bom, voltando pra como as runas, né, me ajudaram nisso. E também me ajudaram nisso, porque não foi só a runa, porque ela é um instrumento que ela tá ali te direcionando, me ajudando no caso. E é a mesma coisa sei lá, se você só fazer exercício pra ansiedade. Se pra você faz sentido, beleza, mas talvez pra mim, por exemplo, se eu fosse só fazer exercício não ia funcionar, porque eu me conheço. Então tem gente que eu sei que se sair pra correr, minha prima, por exemplo, eu lembro que quando ela tava se sentindo meio ansiosa, tô expondo você, ela ia correr. Tipo, às vezes ela falava, vamos andar de bicicleta comigo pra eu tirar essa ansiedade. Eu falo, cara, eu não vou ficar correndo de bicicleta, não faz parte de mim, sabe? Mas ela saía, ficava horas correndo e voltava e ela se sentia melhor. Então, volta de novo nessa questão. Quanto mais você se conhece, mais você consegue fazer coisas que vão agregar, a ajudar você não sentir tanta essa ansiedade. Então, coisas que me agregaram muito, além das sunas, que eu já vou dar exemplos mais profundos dela, foi com certeza yoga. Pra mim, o ato de sentar, relaxar, respirar e meditar me ajuda muito. Tipo, é bizarro, assim, que quando eu consigo entrar num estado de relaxamento, quando eu volto, eu tô outra pessoa, eu sou outra pessoa. Então isso é algo que, geralmente, quando eu tô ansiosa e eu não tô num ritmo legal de praticando yoga, eu não consigo me concentrar e ficar quieta, e aí eu não entro nessa. Mas se eu tô vindo de um momento que realmente tô cuidando de mim, das minhas questões, enfim, nem sinto ansiedade. Então, meditação e respiração também ajuda muito a você estar mais calma, mais tranquilo. Até falei hoje isso da ametista nos stories, que eu achei interessante, que hoje eu acordei pensando nela já, e eu fiquei o dia inteiro tomando elixir de ametista, eu tomei banho com uma ametista, eu fiquei tipo com uma ametista aqui, porque ela realmente acalma, e nada por acaso, né? Hoje eu tava um pouco ansiosa e fazia muito tempo que eu não sentia isso, então foi muito, sei lá, sincrônico até, porque hoje era o tema ansiedade. Mas, então, a acupuntura também é algo que me ajuda muito, porque ela já equilibra e limpa as suas energias de uma forma mágica. E, cara, a natureza, contato com a natureza.
Porque a gente tem que entender e pensar que quando a gente está em contato com a natureza, a gente está conectando com nós também. Esse movimento da gente permitir olhar para o céu, olhar para as estrelas, para o nascer e o pôr do sol, enfim, é um momento que a gente está conectado com o todo e você faz parte do todo. Então, parece muito fácil falar, assim, né? Eu sei que não é fácil, mas momentos que você percebe que você tá ansioso, em vez de você se concentrar, igual aquele médico fala, que eu não gostei dessa fala dele, é você respirar e olhar pro que tá acontecendo no momento presente. Por quê? Aí a gente linka numa coisa muito importante, que até comentei, né? A ansiedade é muito porque a gente vive o futuro. Se você não vive o momento presente, você fica ansioso ou depressivo, enfim. Então a chave disso é você voltar e centrar pra aqui e agora. Você tá ansioso porque você vai fazer uma prova amanhã. É amanhã. Se você tá aqui no momento presente pensando no aqui e no agora, a ansiedade não existe, porque nem a prova existe, porque ela vai ser só amanhã. Então, quando você percebe e observa o seu pensamento ansioso e você consegue conversar com você e perceber que, tipo, cara, deixa passar, sabe? Não tem por que eu ficar me prendendo nesse pensamento. As coisas começam a fluir de uma forma melhor. Então, é aquela questão do... Igual eu falei da live, né? Eu chego aqui agora, eu já clico, eu não fico mais ansiosa e nervosa. Então eu tive que passar por um processo de, tipo, vários dias fazendo isso, até ficar algo acostumado. E isso do pensamento ansioso também. Você sente a ansiedade, em vez de você já falar, cara, tô ansioso, e agora o que eu vou fazer? Já entra realmente nesse down, nesse looping de pensamento, é você parar fundo e falar, nossa, olha, senti alguma coisa aqui, que interessante. É você trazer isso pra perto de uma forma até mais engraçada, sei lá, de tipo, tô sentindo isso, e agora? O que eu vou fazer, né? Vai respirar, pensa, conversa com você. Então isso é uma coisa que eu acho importante que entra, né, nisso do autoconhecimento. De que quando você se conhece, você vai saber momentos que te deixam ansiosos. Por exemplo, eu tinha ansiedade na hora de começar a live. Agora já tá quase dando horário e eu, tipo, meu Deus, saio correndo, ligo tudo aqui e tô preparada. Agora antes não, dava meia hora antes, eu tava tipo, meu Deus, vai começar a live, eu ficava nervosa. Então eu alimentava esse momento ansioso, que não ajudava em nada. Mas bom, agora é a runa, né? Como a runa pode te ajudar nessas questões? Então assim, quando em muitos momentos que eu sinto ansiedade, por já me conhecer, já me observar e saber momentos que ela aparece, engraçado que hoje eu não consegui descobrir ainda o porquê, mas enfim, não tirei a runa, olha só, vou tirar depois. Eu já sei que quando tá acontecendo alguma coisa, eu vou começar a me sentir ansiosa, eu já pego a runa. E aí eu tiro uma runa perguntando a energia disso, por que eu tô sentindo isso e o que fazer, sei lá, eu faço uma mini jogada. E a última vez que eu fiz isso foi muito engraçado, porque tem uma runa que é a Raido, e ela é do movimento rápido. Então, geralmente, ela mostra um movimento ansioso seu em relação ao que tá saindo, né? E aí eu lembro que me bateu um pico, assim, de ansiedade, de umas coisas que estavam acontecendo por conta de medo, de não dar certo, não conseguir, enfim. Aí eu tirei as runas, veio a Raido. Aí na hora ela falou assim pra mim, cara, você tá ansiosa, para com isso. De uma forma bem assim íntima e amiga, dando um tapa na minha cara de... Não tem por que você tá ansiosa com uma coisa que você sabe que você tem que fazer e entregar. Porque aí entra essa questão do autoconhecimento. Quando eu me planejo, se alguma coisa entra no meio que não estava planejada, me desestabiliza. E aí me causa um suposto medo e uma ansiedade por achar que eu não vou conseguir fazer, vai atrapalhar tudo o resto. E aí já entra na mente pensante, que doido, né? E aí eu acho que vai dar tudo errado. E aí eu já fico ansiosa. E aí na hora que veio essa runa Raido pra mim, na hora eu falei assim, tipo, não tem por que eu ficar assim, eu vou ir fazendo as minhas coisas, vou introduzir, essa também tenho que fazer, eu vou conseguir, eu acredito no meu potencial e vai dar tudo certo. Então essa é uma só das formas, né, que eu utilizo a runa pra me acalmar. Antes, porque agora eu já tô assim, sabendo lidar muito bem com a minha ansiedade e porque ela também não tava aparecendo tanto por conta de todas essas outras coisas junto com a runa que eu tava fazendo. Mas antigamente, quando ela aparecia, eu realmente ficava jogando runa pra mim e perguntando, eu tô ansiosa por conta disso, mas, sei lá, porque eu tô com medo de me atrasar, sei lá, um exemplo besta, né?
Aí ela falava, sim, é o medo disso. E aí eu ficava tentando entender, mas por que que isso me causa medo? Eu ficava o digging, o famoso digging do Theta Healing, eu ficava cavando até eu conseguir realmente entender. E eu sempre chegava num ponto de eu tô preocupada com uma coisa futura que nem aconteceu. Então a runa, nesse momento exclusivo de ansiedade, ela me acalma muito. É uma coisa que eu sei que tem gente que sente isso também. Eu acho que quando a gente tá ansioso, parece que não tem ninguém do lado pra ajudar, porque ninguém pode te ajudar realmente. Tanto eu até falo, né, cara, tá tendo alguém com uma crise de pânico do seu lado, não fala pra ela, relaxa, fica calma, vai dar tudo certo. Não, porque naquele momento até causa uma questão assim do pânico mesmo. Então eu sinto que a runa nesse momento é a única pessoa que tá do meu lado. E eu tento trazer isso que eu tô ali comigo também, sabe? Tipo, eu tenho o poder, enfim, de dar a mão pra mim e eu mostrar que tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô num pico no momento que tá causando ansiedade, tá causando dor de alguma forma, mas que tá tudo bem, assim, não tem problema. E, enfim, então a runa no meu dia a dia com essa questão da ansiedade funciona mais ou menos assim. Só que um ponto que eu acho que é muito importante trazer, que eu falei, é normal, é comum sentir ansiedade, mas não desse jeito assim, tipo, eu sou ansiosa e eu aprendo a lidar com isso. Não. É uma emoção que você cria e você pode alimentar muito ela. Então é algo realmente que sim, nós sentimos em pequenos volumes uma certa ansiedade que faz parte dos componentes químicos, enfim, eu não lembro disso direito, mas essa questão do ir para um quadro mais pesado assim, aí já não é algo normal e comum, realmente precisa de tratamento. E aí por isso que eu falei, as runas também podem te ajudar a isso, porque de forma alguma eu falei para descartar o remédio, mas é você trazer junto a terapia, a psicoterapia ou alguma coisa mais, como fala? Mais, não é místico e holística a palavra, me fugiu. Mas, bom, então se você é uma pessoa que sente ansiedade no dia a dia, sendo algo mais numa intensidade maior ou não, a runa, eu tenho certeza que ela pode te ajudar, sendo essa pessoa que vai estar ali do seu lado, porque você vai perguntar pra ela o que tá acontecendo e ela vai começar a falar pra você, tá tudo bem, foca nisso. Isso que eu gosto muito da runa, porque quando acontecia isso, por exemplo, eu falava, mas eu tô nervosa pra gravar o curso, o que eu faço? Aí ela falava, vai gravar o curso, vai lá, superar esse seu medo. Então ela te empurra realmente pra você ir fazer aquilo que você está se negando a fazer, mas é o que você precisa fazer. Então, se você sente que está ansiosa em relação a alguma coisa, observe essa coisa. É muito importante você senta aí agora, depois da live, e meio que escreve os momentos que você sente ansiedade, sabe? Por exemplo, quando algo entra no meio de uma programação e não era para entrar, isso me desestabiliza e causa ansiedade. Então, eu já sei que quando alguém chega pra mim e fala, Luísa, você tem que fazer isso agora, em vez de eu já ficar ansiosa e desistir e, sei lá, e chorar, eu vou respirar fundo, vou tirar uma runa e ela vai me falar, vai fundo, faça esse negócio, e você vai lidar com isso de uma forma muito mais leve. E é bizarro, assim, como a questão do respirar é muito doido. Teve uma vez que a minha professora de yoga chegou aqui e aí ela perguntou, ela nunca pergunta assim, dessa forma que ela perguntou, você tá bem? Aí eu falei, não, eu não tô bem, eu não tava bem esse dia. E aí ela falou, nossa, então a gente vai fazer uma aula de yoga diferente hoje. E aí a gente trabalhou muito a respiração. E aí realmente, depois da aula, eu tava muito melhor, ainda existiam as questões que estavam me causando a tristeza, mas eu já tava, olha que doido, né? Eu já tava observando e enxergando aquilo de uma forma muito diferente, porque eu me acalmei, me tranquilizei. E aquilo já não tava sendo mais tão destrutivo para aquele momento. Então, em muitos momentos, se a gente realmente para, respira fundo, se permite não já cair nessa ansiedade doida e alimentar isso, a gente consegue, né, reverter. E aí volta naquela questão do viver o momento presente. Se a gente observa e olha o momento presente, a ansiedade ela não existe. Essas questões que te causam ansiedade, que é o medo, a angústia, a cobrança, ela não existe, sabe? Eu indico muito também, além da Cristina Cairo, para vocês lerem, qualquer leitura do Osho, porque ele te traz sempre para o momento presente, a importância de estar no momento presente, a importância da gente se conhecer e procurar a resposta do universo, enfim, dentro da gente, não no externo.
E esse movimento, por exemplo, só do remediar, pra mim é algo muito do externo, muito ocidental até, de trazer uma concepção de cura muito vaga, muito de remediar mesmo. Então a ansiedade, por mais que ela seja só uma emoção que pode causar um monte de coisa, ela não tem que ser olhada só de uma forma, e nem que não, por exemplo, não é só uma forma com as runas, é um conjunto para ter essa cura. E assim como o cristal pode ajudar muito, a runa, o floral, a acupuntura, o yoga, o exercício, alguma outra coisa que você sinta que faça sentido pra você, vá atrás disso, sabe? E sempre lembrar do estar presente. Eu tenho certeza que se você prestar atenção no estar no momento presente, a ansiedade ela vai diminuir de uma forma assim muito, muito, muito profunda, muito linda até. E você vai conseguir vibrar de uma outra forma. Então não se sinta mal também se você se sente uma pessoa muito ansiosa e que isso faz com que atrapalhe muitas coisas da sua vida. Pra mim, a chave e o segredo é você olhar pra dentro, olhar pra você. Primeiro de tudo, identificar qual que é esse bloqueio, onde que você tá bloqueado em relação a esse medo, a essa angústia, a essa dor que causa ansiedade e que vem sempre com essa questão do futuro, né? Bom, gente, tem uma coisa também interessante, que quando eu tava vendo essa matéria do médico, uma pessoa perguntou pra ele se a ansiedade era contagiosa. E eu achei interessante a resposta, porque ele falava que não contagia, assim, tipo, toquei, você vai virar ansioso, mas como o ambiente pode fazer você ser uma pessoa ansiosa. E isso com qualquer outra emoção, né? Ele deu o exemplo de, uma pessoa que é muito feliz, expansiva, engraçada. Se você tá com essa pessoa, você vai estar rindo junto também. Agora, se tá uma pessoa que é triste, só reclama, só se lamenta o dia inteiro, você vai ficar também, puta que saco, né? Tipo, a vida é um saco, só é coisa ruim mesmo. Então, observe e perceba o externo, o quanto ele está sendo destrutivo para você. Se você também montar um ambiente mais leve, mais agradável, que você consiga, né, se sentir mais leve, mais agradável, isso vai ajudar com que essa sua ansiedade não seja tão forte e intensificada. Mas bom, eu vou abrir aqui então os comentários. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, é só mandar. Tem alguém aí, se quiser se abrir, é claro, que sente que toma remédio pra ansiedade e que não é só isso, que precisa de alguma outra coisa também, no caso, a terapia? Ai, adoro você, Poliana. Como usar as runas para ajudar com a ansiedade pré-provas? Da noite anterior, principalmente, que tira o sono e faz com que vá fazer a prova cansada. Nossa, isso é muito... A ansiedade, um exemplo meu sem ser de prova, mas nos dias que eu tinha que gravar o curso, nos primeiros dias, eu também não dormia, acordava às 5 da manhã, chegava cansada, desgastada. Só que era muito legal, porque aí quando a gente ia começar a gravar, tentavam ao máximo ali me deixar mais calma, mais tranquila, e aí falavam, vamos tirar a runa de todo mundo do dia. Então olha só, né? Eu não tava nem fazendo pra mim, eu tava fazendo pra eles ali, tipo, pra você a runa do dia é tal coisa. E só do eu me centrar e me concentrar com elas ali, isso já me acalmava. Mas, enfim, não foi isso que você perguntou, né? Mas cara, eu iria fazer magia rúnica nesse caso também. Eu iria fazer magia rúnica da proteção, do amor, porque você estar ansioso faz com que você também não se ame naquele momento, né? Então, quando você traz o amor... tem uma coisa que eu estudei que foi bem legal também, que quando você é grato por tudo, assim, a ansiedade ela não tem espaço. E a gratidão vem junto com o amor e a alegria. Então, quanto mais você for grato no seu dia a dia, mais agradecer tudo que acontece, menos ansiedade e medo vem. Então, na hora de dormir, principalmente, você, fazer movimentos e coisas que te acalmem mesmo, né? Então a runa, no caso, ela estaria sendo um instrumento junto com outros de você perguntar, por exemplo, como vai ser a energia da prova amanhã? Aí a runa vai falar algiz, proteção. Cara, não tem do que se preocupar, ela tá mostrando a energia da proteção ali. E aí eu usaria cristais também, aí tomaria um chá, ainda mais que antes de dormir, né? Mas é nessa questão, a runa ela entra como você realmente perguntando
o porquê dessa ansiedade, tentar descobrir da onde ela vem, o cavar para você ir trabalhando e elaborando de outras formas também. Lu, posso fazer o elixir frequentemente? Inclusive, elixir para ansiedade, o de ametista e de quartzo verde é muito bom. Mas a Lorena perguntou, Lu, pode fazer elixir frequentemente como uma forma mais de prevenir ou é melhor fazer quando estamos mais ansiosos? Cara, previne sempre. Eu tava conversando outro dia não, quando eu tava mais frequente na acupuntura, eu perguntava pra ela, cara, fazer acupuntura todo dia é legal? Porque eu tava tão doida da acupuntura que eu queria todo dia já. E eu falei, não, é legal ir de 15 em 15 dias. Ou quando eu tô sentindo a dor. Ela falou, não, a acupuntura, assim como o elixir, não é pra você ir quando você tá sentindo dor. Geralmente a gente só faz isso. Eu fui porque eu tava sentindo só dor. A gente precisa estar sempre, no caso da acupuntura, né? Energizando os pontos e equilibrando os pontos. Então, se a gente vai com frequência, vai de 15 em 15 dias, eu vou estar saudável e bem energeticamente, com o meu fluxo energético fluindo sempre, sabe? Então, eu geralmente tomo quase elixir sempre, assim. Os meus gatos, por exemplo, eu tava vendo hoje, tem 2 cristais, assim, na água deles e eles tomam sempre. E eu também, é que hoje eu lembrei do elixir da ametista e aí eu vou voltar a fazer uns dias mais com ela. Mas foca nisso, de tipo, não espera ficar mal, doente, ansioso pra ir atrás do melhorar, né? Tive transtorno de ansiedade dentro do trabalho. Cheguei no pronto-socorro parecendo que estava infartando. Não era o remédio e o doutor disse, psicólogo mais atividade física e fazer algo de prazer regularmente. Olha só, belo médico, em primeiro lugar, porque ele falou tudo, né, pra você. Não só toma o remédio, porque na minha fala às vezes parece que tomar o remédio é errado, mas não é isso. O que eu acho errado é essa posição do médico falar só toma o remédio que você vai ficar bem. Não, falta todo esse resto que falou. Psicólogo, terapeuta, atividade física, se pra você faz sentido, você procura a sua atividade física, né? E isso daí do fazer algo que você gosta, por que o fazer algo que você gosta? Porque você vai estar vivendo o momento presente, você vai estar feliz, você vai estar grato. Então, por exemplo, ir pra acupuntura e fazer yoga é o que me deixa feliz. Então, é 1 hora ali na minha semana, no meu dia, que eu tava assim, que maravilha, a vida é ótima. E isso fazia com que o resto do dia, até o resto da semana, fosse muita gratidão, muito emanação do amor e de coisa boa. Então, é muito legal isso daí que você trouxe, de fazer algo que te dá prazer no dia a dia. Porque se você tá ansioso, é porque você não tá ocupando o seu momento presente de alguma forma, né? Muito legal mesmo. Em relação à magia rúnica pra fazer, deixa eu pensar aqui. Eu faria da Algiz, porque vem com proteção. E eu faria da Alagus também, porque a Alagus, ela deixa o sentimento fluir, né? E sempre lembra, magia rúnica, eu tô olhando pra baixo porque eu tô desenhando aqui. Na hora que você tá fazendo a magia rúnica, você tem que trazer a manifestação, a sua intensificação, né? Então, por exemplo, eu tô fazendo essa magia rúnica pra ficar tranquila, né? E aí, no caso, se você for fazer uma prova, faz a da Anzus também, que ela fala muito de estudo e tal. Então, tô fazendo aqui a magia rúnica da Algiz, e eu tô manifestando a ideia de que eu quero proteção, eu quero ficar tranquila, né? Não vou falar, eu não quero ficar ansiosa. Não, você já tá manifestando o não, tá errado. Então, eu acho que a da Laguz e da Algiz seriam interessantes. E se você, no caso da prova em específico, pra você ir bem, eu faria da Anzus. JNS Ferreira, achei teu trampo muito foda, Lu, sucesso. Pô, obrigada mesmo, fico muito feliz que você aprofundou aí no meu Instagram e gostou do meu trabalho. Eu gosto muito também de fazer tudo isso, de estar aqui com vocês. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida em relação a isso? Esse tema foi mais porque vocês me perguntam muito sobre a ansiedade e o que fazer. E a resposta é viver o momento presente e trazer instrumentos que possam te agregar também. Que no caso, eu trago as runas e esses outros que eu falei. E a live de amanhã vai ser sobre... Caramba, eu não anotei, eu não lembro. É porque a gente nunca tem tempo de estudar o que a gente gosta. Eu acho que é mais ou menos esse o tempo. Por que a gente nunca tem tempo de estudar ou fazer, né? O que a gente sente prazer, olha só. O que a gente fica colocando como prioridade também. Então amanhã às 8 temos essa live,
Espero vocês e vai ser a última. Espero muito vocês lá, mas segunda-feira já tem tiragem energética semanal de novo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Uma boa noite, um bom sábado pra vocês. E até amanhã. Vamos desligar aqui. Beijo, gente.